E olha como é que a teoria do direito é importante tributário. Claro. Poxa, o que é o ITCMD? Olha aí. Qual é a finalidade dele? Por que tem aquela base de cálculo? Por que no cartório a base de cálculo é outra? É isso entendeu? aí. Então, a gente vai sentar para conversar e nós somos contadores. Claro. Mas diante de uma decisão que saiu, a gente tem que pensar no que beneficia a gente se a gente vendeu bem. Então, olha, a gente tem que pensar lá na frente. Então, ele falou assim, ó, eu estou pensando em declarar pelo valor de avaliação. Vamos sentar para conversar, que eu acho que vale a pena a gente ver isso. Vamos ver a decisão do STF. Eu falei, então tá bom, pai, vamos sentar, eu vou ler esse final de semana e a gente volta a conversar no de semana. Então, veja, eu preciso ler teoria. Então, não é só eu virar e falar igual o pessoal. Carla, então agora os clientes já ficaram doidos, né? Então agora é só declarar. Não, gente, temos que ler. Eles querem uma resposta assim, eu não li a decisão ainda, eu que eu tenho que faço? estudar. Aí você fica naquela situação seguinte, olha só, eu tenho as opções que eu vou te dar, agora o risco é seu. Às vezes, tanto o contador aí de sua parte, eu falo, e de minha parte, o advogado, né? Ele quer falar pro cliente aquilo, ó, vai aqui. O cliente, nós sabemos disso. O sujeito lá quer ouvir o que vai beneficiá-lo. Com certeza. Ele vai ali no seu escritório já, vamos trabalhar propício. Mal intencionado, né? Vou usar essa expressão, me perdoe aí, meus queridos mal intencionado em ouvir aquilo que ele quer ouvir, na realidade. Quer ouvir, entendeu? Então, se você vai lá, não, você tá certo. O cliente quer isso mesmo, tem que pagar tributo? Não, eu me lembro do meu pai. Você estava falando do seu pai, eu vou falar do meu. Meu pai é comerciante, né? E eu me lembro quando eu formei, eu falei assim, agora eu vou fazer mestrado, pai. E meu pai me ajudando sempre, né? Um negócio que custa dinheiro. Aí me lembro quando eu voltei do mestrado, agora eu vou ser mestre tributário, né? Agora eu quero saber como que eu não vou pagar imposto. Você tem que fazer alguma coisa aí pra mim. Eu falei, pô, pai, não tem como. O meu não ia falar isso porque ele é contador, mas é verdade. Ele não queria pagar ICMS, eu falei, só sonegando, pô. Só verdade. E aí é legal, verdade. Ninguém orienta isso. E vê, Tarek, a importância, né? O desafio nosso de convencer o cliente. O que você acha disso? Esse desafio da gente convencer o cliente, convencer as pessoas da importância dessa teoria e de uma coisa que eu estou começando a divulgar agora, que é não só a importância da teoria, mas o dever cívico do recolhimento tributário. Então. Porque não existe outra fonte de recurso a não ser o tributo para sustentar essa porra toda. Então eu falei assim, gente, essa cultura que nós no Brasil não temos, porque não existe política pública para isso, está começando agora. E eu atualmente sou presidente do Conselho Regional de Contabilidade, estou fazendo um trabalho nas escolas de ensino médio e fui na Prefeitura de Vitória conversar com a secretária de Educação e falei, vamos instituir educação financeira, colocamos lá. Vamos colocar educação fiscal para esses meninos, para eles saberem que o imposto é importante. Para que serve o IPTU? Claro. Sabe? Então, a gente não tem isso. E como a gente não tem isso na nossa educação fundamental, que é o que tem nos Estados Unidos, é o que tem na Europa, e a gente fica reclamando, pô, os caras pagam imposto lá e não reclamam. Estados Unidos, 39% de imposto de renda sobre o lucro. Por que ele não reclama? Porque ele foi criado entendendo o que é essa cultura. Ele foi criado com uma economia sabendo que aquilo é necessário, entendeu? A gente não tem isso. Então, aí eu te pergunto, como que a gente pode contribuir para esse momento que a gente está vendo agora, essa educação, ter isso? Porque teoria geral do direito tributário faz parte da nossa vida, Thali. Certo. Porque sem tributo a gente não vive. Não vive.